Oi, eu sou a Nina e esse é mais um daqueles vídeos aleatórios batendo papo. Bom, faz bastante tempo que eu não gravo vídeo aqui pro canal, até não faz tanto tempo assim que, que saíram os últimos vídeos, porque eu costumo gravar mais de um, né, de uma vez, então eles vão saindo aos poucos, mas sentar e gravar mesmo já faz bastante tempo que eu não faço, e com isso foi acumulando alguns assuntos que eu queria conversar com vocês, e que não iam encaixar especificamente num vídeo de leituras do mês ou de algum livro em específico. Poderia trazer eles em vlog, que é o que eu geralmente faço, né? Muitas vezes eu faço assim, mas também não tá rolando gravar vlog por aqui. Os dias estão bem corridos. Eu até tentei começar a gravar um vlog esses dias e acabei parando ali no segundo dia porque eu não estava conseguindo dar vazão. Então eu resolvi fazer aquele vídeo que vocês também gostam, que é literalmente sentada tomando um cafezinho, conversando com vocês. Vou aproveitar, né, para falar dessas coisas que eu quero falar e também atualizar vocês, né, sobre o que eu tô lendo, o que eu tô assistindo, enfim. Então, primeiro de tudo, antes de começar os outros assuntos, eu queria reforçar e comentar sobre a situação do Rio Grande do Sul, né, dos refugiados climáticos, da catástrofe ambiental. E eu sei que esse assunto está super em pauta, inclusive pode parecer fora de timing eu comentando sobre ele aqui. Eu realmente não tinha, né, gravado vídeos desde que isso aconteceu, mas trouxe, né, esse assunto no meu Instagram pessoal. Se alguém me acompanha deve ter visto. Mas o fato é que definitivamente não está fora de timing. Felizmente, no dia que eu tô gravando, né, esse vídeo, acho que hoje é o quê? 23 de maio, a situação mais crítica com relação a vidas, né, de resgate de vidas humanas e animais, melhorou, né, a gente viu, passou ali por dias e semanas, inclusive, muito complexas nesse sentido, mas o fato é que vai levar muito tempo, né, muitas semanas para que essa água desça, né, o nível do rio já está descendo há vários dias, mas até que o rio chegue novamente na cota ali de não inundação, vai levar muito tempo. E mesmo, né, a partir do momento que todas as pessoas que estavam desabrigadas e desalojadas possam voltar para suas casas, muitas delas perderam, né, se não a casa, tudo que tinha dentro, enfim. Então é uma situação que vai levar muito tempo. É, o reforço é para que todo mundo continue, né, olhando para isso, a tendência que a gente tem, o assunto mude, né, o assunto já está esfriando, a gente passou por momentos em que só se falava disso e agora outros assuntos começam a surgir, ganhar repercussão, então para que a gente não esqueça disso, mas também de que a responsabilidade sobre isso não é da sociedade civil, né? Então, sim, responsabilizar os responsáveis, as eleições estão logo aí, né? As eleições municipais, então que a gente também lembre disso, que é a única maneira. Então, é o governo, né? É o poder público que vai conseguir reconstruir é, tudo, né? A sociedade, por mais que tenha sido imprescindível nesse primeiro momento, a gente precisa olhar para isso como uma questão pública, inclusive para que a gente evite que isso aconteça em outros lugares, né? Falando em termos de natureza, aquecimento global, etc., a tendência é que isso se repita, né? A gente tem cada vez mais instabilidade climática e a gente precisa que as pessoas responsáveis não deixem que a situação chegue no estado que chegou no Rio Grande do Sul. Começando o vídeo já com um assunto pesado, mas não tinha como eu sentar aqui gravando pela primeira vez desde que isso aconteceu e não tocar nesse assunto. Dito isso, passando para o primeiro tópico livrístico que eu queria trazer aqui, que também é triste, é sobre a morte do Paul Auster, né? O Paul Auster faleceu, foi final de abril, se eu não me engano. Meu gato está miando loucamente, porque é o horário de brincar dele, né? Mas eu brinco com ele na sequência, tá tudo bem, ele não está sendo maltratado, ele só quer brincar. É, Então o Paul Auster faleceu ali no final de abril e eu fui pega totalmente de surpresa por isso. Eu fiquei pensando por que que eu fui pega tão de surpresa. Cheguei à conclusão de que eu tava com uma imagem dele muito meia-idade por conta das obras autobiográficas que eu vinha lendo, né? Então eu li as últimas leituras que eu fiz do Foster foram
autobiografias, né, livros de não ficção, falando sobre a vida dele em momentos em que ele estava numa meia-idade, né? Então, tem ali o Diário de Inverno, O Homem Invisível, em que ele vai, inclusive, falar sobre a perda dos pais, né? Então, eu acho que eu travei essa imagem na minha cabeça e para mim o Paul Auster tinha ali seus 50 e poucos anos, com muitos anos pela frente de, de livros pra gente. E quando eu li, né, a notícia do falecimento, comecei a entrar mais em contato com isso, foram três pontos principais, assim, que eu fui sentindo e quanto mais as coisas foram digerindo, o impacto em mim, né, gerou impacto de três maneiras. O primeiro, que eu acho que é o mais óbvio, que muitas pessoas devem sentir, e que eu provavelmente já senti com outros autores e vou sentir com outros mais, é aquele susto da finitude mesmo. As obras dele estão finitas a partir de agora. É, nada mais será escrito, né? O que eu tenho para ler do Paul Auster é o que já foi escrito até o momento. E eu acho que esse, para o leitor, é sempre um primeiro impacto quando a gente tem aí a perda, né, de um escritor. Um segundo impacto, que eu acho que também tem influência, né, da leitura das obras dele de não ficção e autobiográficas, foi quase uma proximidade, assim, como se eu soubesse o que pode ter passado na cabeça do Paul Auster nesse momento. E isso acontece porque em vários dos livros essa questão da morte está presente, como ele quase morreu algumas vezes, né? Ele tem algumas experiências, desde acidente ou doença mesmo. Tem uma participação especial aqui, ó. O gato quer brincar. É a hora dele de brincar, mas eu já vou brincar com ele. É o tema central, né, da obra do Paul Auster e da vida dele, eu acredito, esse sentimento de que qualquer pequena coisa poderia transformar uma vida inteira, né, em totalmente diferente ou até acabar com uma vida. E ele descreve muito o que ele pensou e o que ele sentiu nesses momentos em que ele quase morreu ou que ele sentiu que ele poderia ter morrido, né? Em alguns livros tem isso. Então, para mim foi meio que isso criou uma conexão muito forte, quase como se eu já tivesse conversado com ele sobre esse assunto, sabe? Então eu fiquei, chegou a hora. Que será que passou na cabeça dele? E essa é uma coisa muito louca, porque obviamente eu não conheço, não o conheci. Ao mesmo tempo, como escritor, tem muito dele na obra dele, assim. É, obviamente, acho que sempre tem muito do escritor em sua obra, mas vou utilizar como exemplo o Murakami, que é outro que está em voga aqui nesse canal, e que é outro dos meus escritores favoritos. Mas eu não consigo conhecer totalmente o Murakami ou saber o que o Murakami pensaria na hora da morte dele através das obras dele. E o Paul Auster tá ali. Então eu senti muito isso, que lendo as obras dele e lembrando que a minha leitura das obras do Paul Auster é extremamente restrita até o momento, né? Eu não li tantas coisas assim, ainda bem, tem muita coisa ainda para eu ler, mas eu tive muito esse sentimento de que foi uma pessoa que eu conheci, assim, então pegou mais para mim do que pegaria um escritor apenas por conta da obra. E o terceiro ponto, que eu acho que talvez seja o mais impactante, com certeza para mim, foi o que eu fiquei mais surpresa de ter sentido e que foi um sentimento que veio acontecendo ao longo dos dias. Eu não sou, no geral, uma pessoa que fica pensando no legado que vai deixar para o mundo, em impacto, coisas assim. Obviamente que eu penso, né, em ser a melhor pessoa possível para ficar na lembrança das pessoas que eu amo e também penso em deixar o mundo melhor, né, fazer coisas que ajudem de alguma maneira o mundo. Mas era um assunto pouquíssimo presente, assim, não passava na minha cabeça com frequência pensar nisso depois, assim, em legado mesmo, em o que é que eu estou fazendo para deixar a minha marca no mundo. E com o falecimento do Paul Auster, eu comecei a pensar muito sobre isso, porque o impacto que esse homem teve na minha vida, sem eu nunca tê-lo conhecido, é, é tão grande, é tão significativo. É, certamente eu não sou a mesma pessoa porque eu um dia resolvi ler 4321. Tenho muitos sentimentos, especialmente 4321, que para mim foi, né, foi a primeira obra dele, mas foi também um marco, assim. A identificação e a conexão que eu sinto com 4321
Eu acho muito difícil que eu tenha com outro livro. Na verdade, espero muito estar errada, espero que eu já tenha sentido isso várias vezes, mas até hoje, com certeza, nunca tinha é, acontecido isso comigo, de tamanha identificação. Eu comentei é, em algum momento, acho que no vídeo sobre Paul Auster que eu fiz, ou em alguns dos diários de leitura, que eu nunca tinha pensado, por exemplo, em estudar a obra de algum autor. E, cara, eu estudaria a obra do Paul Auster. Realmente, eu senti o que muitas pessoas sentem, assim, e talvez eu nunca tivesse sentido de uma forma tão profunda. Quando as pessoas me perguntavam livro favorito, autor favorito, sempre foi uma lista. Eu sempre tive vários e que continuam sendo, né, super admiráveis, mas essa é uma declaração de que Paul Auster é meu autor favorito. Estou falando em 23 de maio de 2024, pode ser que isso mude ao decorrer da minha vida, mas eu realmente senti essa necessidade de prestar mais atenção na minha vida e de ter mais atitudes com mais consciência, porque eu quero sim conseguir fazer por alguma pessoa o que o Paul Auster fez por mim com os livros dele. Clichê a palavra propósito, acho uma palavra super coach, mas eu não sei exatamente que palavra usar. Tem uma música do Fábio Braza, acho que o nome da música é O Chamado, vou deixar aqui embaixo, que fala muito sobre isso, sobre encontrar o que é que você consegue fazer no mundo, que é isso que vai gerar o impacto, enfim. É isso que conecta você com quem você é, e a minha busca por isso ficou muito mais intensa com o falecimento do Paul Auster. E o motivo é esse. Se eu conseguir que uma pessoa tenha a vida modificada positivamente, né, por algo que eu consiga produzir para o mundo, é, eu vou me sentir extremamente feliz, assim. Então, é, pensar nisso foi o que me fez concluir que sim, possivelmente tenho um único autor favorito e ele é o Paul Auster. E é isso. Eu falei aqui, mas acho que a ideia era conseguir falar um pouquinho, né? Vocês já estavam me perguntando achando que eu iria comentar sobre isso no vídeo, teve comentário, né, no vídeo anterior. Então eu esperei digerir um pouco mais as informações para trazer aqui, mas mexeu comigo e mexeu comigo muito além, né, do básico pensar que ele não vai mais escrever livros. Dito isso, já vou conectar com o próximo assunto que é atualiza vocês. Eu já estou lendo outro Paul Auster, obviamente. Tem bastante obra do Paul Auster esgotada, né, em edições novas, então esse aqui eu comprei num sebo, que é o Noite do Oráculo. Já comprei mais um também, que agora eu não lembro qual que é, que quando chegar eu mostro aqui. Estou quase acabando esse, então atualizando vocês sobre as leituras. Eu senti muita necessidade de ler mais um Paul Auster, né? Depois do falecimento dele, tô com esse aqui. Tô amando muito, assim, ele é ficção, né? Fazia tempo que eu não lia ficção, acho que o último de ficção dele que eu li foi a trilogia de Nova York, então é, eu tava mais nas autobiografias, mas tô amando, amando muito esse aqui. Venho comentar com vocês no vídeo de leitura do mês. Com certeza termino ainda dentro do mês. Capaz de eu terminar ele hoje ou amanhã. Falta bem pouquinho. Fora isso, qual é o ponto? Estou com dificuldade de alternar leituras. É, muitas vezes, né, eu tô conseguindo ler só uma vez no dia. Antes eu tentava ler em mais intervalos menores, assim, mas é, muita coisa acontecendo mesmo, assim, trabalhando bastante. Então eu tô conseguindo ler uma vez no dia e eu tenho pego um único livro nesses casos. Então eu tô avançando muito mais, né? Eu finalizei um Q84, mas um Q84, se não tiver saído ainda, já vai ser o próximo a sair, né? Um comentário sobre a trilogia. Então eu terminei aquele e comecei esse aqui, já avancei bastante. Eu consegui avançar um pouco mais no Conde de Monte Cristo, mas eu tô priorizando as outras coisas, então eu vou precisar de um planinho para esse. Algumas metas semanais de leitura, para eu focar nele mais no final de semana, porque senão ele vai acabar ficando encalhado, sendo que é uma leitura que eu tô amando.
Mas é porque realmente tá muito difícil manter mais de uma coisa ao mesmo tempo. E lendo só um livro, eu tenho muita dificuldade com calhamaço, porque aí às vezes não é isso que eu tô no clima e eu leio menos. Então, eu vou ter aí um plano de ação para tentar, aos finais de semana, dar uma pegada maior no Conde de Monte Cristo. Então, avancei nesse, mas não foi muito, na página 455. E fora esses dois, né? Obviamente não estou pegando mais do que do que dois ao mesmo tempo, porque não estou conseguindo realmente dar vazão, então vou tentar manter dessa forma, pegar outro só quando eu finalizar a Noite do Oráculo e ir seguindo com o Conde de Monte Cristo. E de não ficção, que eu costumo, né, conseguir levar ao mesmo tempo, eu não avancei mais no cérebro né, no mundo digital. Eu comentei com vocês que ele é tá um pouco mais cabeçudo, assim, no início, então não estava no clima nesses últimos tempos. E chegou por aqui o Escrever Sem Medo, né? Eu acho que eu já tinha mostrado. E esse sim eu avancei, eu tô na página 70 e eu tô gostando muito. Ele tem algumas atividades assim propostas relacionadas com a literatura e que são uma delícia de fazer e que fazem refletir e pensar sobre o que é que faz a gente gostar de um texto. Então eu recomendo muito, inclusive para quem não tem pretensão de escrever, que é meu caso, eu não trabalho escrevendo, enfim, né? Já comentei naquele vídeo que a grande questão não é essa, mas está sendo uma delícia. Então, quando eu estou no clima de não ficção, eu acabo pegando esse em vez desse aqui. Então, o resumo é esse, são as 4 coisas que estão em andamento. Acredito que eu vou terminar a Noite do Oráculo e Escrever Sem Medo ainda em maio. Escrever Sem Medo talvez não, porque como tem essas atividades eu vou fazendo mais aos poucos. Mas terminando esse, eu não vou pegar outro de não ficção, vou focar nesse aqui. E de ficção, eu vou tentar manter 2 ao mesmo tempo, que é o máximo que está rolando por enquanto. Além disso, teve uma super promoção na Amazon, né? Vocês devem ter acompanhado aí. Foi assim, o caos, porque metade da minha lista estava em oferta, mas eu ainda tô com bastante coisa, né? Toda essa pilha aqui, ó, são livros que eu já tinha comprado nas outras promoções e que eu ainda não li. Então, eu comprei um único livro que eu tô há tempos acompanhando e ele realmente ficou com o melhor preço que eu já tinha visto, que foi o Yoga, do Emmanuel Carrère. Tô com bastante vontade de ler esse aqui. Talvez eu já pegue ele para aproveitar logo depois do Noite do Oráculo. Quem já leu me conta. Eu peguei ele por indicação da Aline Aimé. Foi a melhor leitura dela do ano. Não lembro se foi 2023, 2022, mas está na minha lista desde então. E tem aqui uma indicação do Karl Ove Knausgaard, que eu também amo. Não terminei os livros dele, né? A tetralogia, enfim, mas amo muito, precisaria retomar. De leituras e livros recebidos era isso. Além disso, queria aproveitar e já comentar sobre assistidos e etc. Eu finalizei Succession, todas as temporadas. Gostei muito do fim. Amei, assim, foi muito bom. Eu descobri que faz muito sentido para mim ter, assim, né, de série mais longa, né, enfim, 1 hora, etc. Uma única de cada vez. Eu tinha muito, né, esse sentimento de que eu não conseguia acabar as coisas, mas aí eu estava sempre assistindo um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí eu não dava vazão mesmo. Então, eu foquei em Succession, levei muito tempo, né, vários meses, porque eu realmente não consigo, eu não sou aquela pessoa que maratona, tipo, mais que 2 episódios de cada vez é uma coisa bem difícil pra mim. É, e eu também não consigo assistir todos os dias, durante a semana tem vários dias que isso não rola, mas funcionou muito bem pra mim, foi uma delícia e eu amei a série e recomendo muito pra quem ainda não viu. Depois de finalizado Succession, eu comecei a ver o Urso, né, The Bear. Eu já tinha assistido os primeiros episódios, acho que os 4 primeiros episódios, e tinha parado justamente porque foi numa dessas épocas em que eu tava assistindo um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu tinha gostado bastante do que eu tinha visto. E, e aí eu voltei a ver, mas eu comecei de novo, né? Porque já fazia bastante tempo. Então eu já assisti esses 4 episódios, que são os que eu já tinha visto antes. E agora sigo. São mais curtos, né? Tanto a duração do episódio, acho que tem 40 e poucos minutos. As temporadas são menores, se eu não me engano, são 8 episódios e acho que só tem 2, né? Então, provavelmente em breve aí eu também finalizo The Bear e venho contar pra vocês. Eu adoro cozinhar, então essas coisas de restaurante eu gosto muito. E eu comecei a ver também Sex and the City.
acabei de falar que eu não vejo várias coisas ao mesmo tempo, mas assim, definitivamente não é uma série de acompanhar, assim, e eu nunca tinha assistido, por incrível que pareça, eu nunca tinha visto. É, nenhum episódio, assim, tipo, não sabia nada. São episódios bem curtos, né? 20 minutinhos, assim. E eu tô achando bem bom pra passar o tempo, assim. Então, se eu tô, sei lá, lavando uma louça, fazendo alguma coisa, pintando a unha, eu deixo passando. Então, acho que eu já assisti uns 10 episódios, porque é realmente bem rapidinho. Ou quando eu não quero pensar em absolutamente nada, assim, aquele dia que foi do cama, eu sento com meu vinho ou com meu chá, depende do dia, e assisto. Então, é legalzinha, ela, obviamente, né, é uma série, sei lá, dos anos 90, tem muita coisa que não é mais aceitável hoje, que bom que não é mais aceitável, né? É possível fazer muita problematização através dela, mas eu assisto muito mais pra liberar a minha cabeça, assim. Então, tá sendo legal quem acompanha aí, ou quem tiver outros pra indicar nesse sentido, me conta aqui embaixo. E é isso. É bastante coisa, mas eu queria atualizar vocês num apanhado geral. Finalizando o mês, eu venho falar, né, sobre as minhas leituras aqui com vocês também. E a gente se vê no próximo vídeo.